Cara, eu sempre gostei de paciente da parte fisiológica, paciente grave, né? Paciente, assim, eu me sentia melhor. Não no consultório, aquela coisa mais parada, não é nenhum demérito, mas eu gostava da ação, do dinamismo. Talvez tenha a ver com o resto da minha vida agora, né? Dinamismo, paciente, né? Atender parada cardíaca, intensivismo. E aí fiz emergência, que uma área que eu gostava bastante, mas é difícil tu manter isso para durante a vida adulta. Conheci anestesia até com contatos com pessoas, não foi uma paixão na faculdade. A anestesia tem muito a ver com intubação, via aérea difícil, paciente, né, intensivo, e até hoje a gente trabalha com isso. Então, a parte do ponto de vista técnico, é uma área que eu gosto mais da medicina, esse dinamismo. Como é que chegou a parte de empreendedorismo, né, cara? Eu digo, não foi o acaso, mas eu sempre gostei de tecnologia, como eu coloquei. E aí, quando lançaram os iPads, os tablets, né, eu pensei, poxa, isso aqui vale. Nós pensamos na equipe, a gente tinha uma dor, um problema dentro da equipe, que era como é que eu pego a ficha de anestesia com os dados do paciente, e transformo coloco isso numa parte digital. Então, digitalizou todo esse processo. Até hoje em dia tem um grande empreendedor que faz isso, né, que é o Jorge da Nestec. Mas a gente foi até um precursor, a gente criou na época o Sunnymob, criamos toda a digitalização, e hoje em dia então, utilizamos essa ficha. Tem mais de 100 mil pacientes cadastrados no nosso banco de dados, então criou um grande banco de dados, propiciou a nossa equipe da anestesia a criar diversos trabalhos científicos, a monitorar melhor o nosso dado, a gente agilizar os processos administrativos. Isso foi criado por nós, e foi quase um mini empreendedorismo dentro da minha equipe, e lá me colocou, eu conheci na época meu sócio, meu ex-sócio, agora eu comentar a Grow, eu estou saindo da parte operacional da Grow, toda essa parte, estou criando uma nova plataforma, que é a Next Health, que eu falo um pouco no final. Mas ali eu conheci o Paulo na época, que também é investidor, ele me colocou nesse meio. Nós tenho tudo a ver com isso. Comecei a frequentar circuito de startups 2014, 2015. Fui para o Vale do Silício, né, antes das missões, antes de todo esse boom que existe. Conheci a Rock Health, visitei lá os locais. Então, fiz esse trabalho de conhecer espaços fora e voltei para o Brasil. Cara, a gente tem que fazer uma coisa parecida com isso aqui no Brasil. Então, a gente Você entrou como técnico, então, dentro do fundo? Ou não? Não, cara, assim, eu comecei... eu entrei dentro de uma aceleradora, a UOL, que hoje em dia é até uma das maiores aceleradoras aqui do Sul, que é multimercado. Eu entrei como co-investidor, junto com esse meu sócio na época. Né? Eu entrei ali porque eu estava empreendendo, estava colocando essa ficha de anestesia, mas vi que estava difícil, o timing era complexo, os hospitais não aceitavam tanto, ninguém queria saber muito da digitalização da ficha, a gente tentou vender isso, comercializar de uma certa forma. Foi mais complexo, eu senti na dor, como é que é tu vender para um hospital, vender para outra equipe, não é tão simples, ainda mais em 2014, 2015, não se falava tanto sobre esse health tech. E aí eu trouxe esses conceitos, entrei como investidor da UOL e cofundei a Grow, junto com o meu sócio. Mas o grande norte que a gente deu no início foi esse, cara, vamos criar hoje em dia se fala de syndicate, mas um grupo de anjos, juntar vários médicos para apoiar as startups e usar esse dinheiro com investimento anjo. Mas toda essa rede networking, lá a gente criou o Health Plus, um dos primeiros fundos, captações focado na área da saúde. Então, mas era isolado, link, né? Cristiano? O Health Plus fazia um hub braço com da a Grow. Grow. É um braço da Grow, é uma vertical da Grow, né? E aí com o Health Plus, eu brinco, eu tomei quase 200 cafezinhos com colegas médicos para cara, o que é uma startup? Eles querem investir numa startup. E aí a gente fez essa super jornada. A gente investiu naquela época 6 startups, 2 delas foram grandes exits, né? A MedRoom, que é uma startup de realidade virtual, foi comprada pelo grupo Anima, todo mundo conhece hoje no país, é uma das mais conhecidas, até internacionalmente, ganhou prêmios lá fora. E a gente conheceu eles no PowerPoint, cara. Eu levei eles ali junto, participei junto da primeira reunião deles, que depois foram investidos pelo Einstein, para auxiliar no contexto. E os caras, Cristiano, tu está aqui em São Paulo, vem junto conosco. Então a gente ia junto. Depois a Zen Club, né, até de um médico, o Rui Duarte, que é um português que depois empreendeu, né, criou a Zen Club, que hoje em dia é uma das maiores plataformas de teleatendimento psicológico. A gente iniciou, teve um exit dentro da própria, eles compraram a nossa participação depois de um tempo, mas foi uma saída interessante, mas depois, obviamente, veio a pandemia, os caras bombaram, foi pré-pandemia, mas toda essa jornada, essa história foi super grandiosa, e aí depois culminou com um centro de inovação dentro da PUC, o Health Plus, um super centro de inovação, com grandes empresas. A gente trabalhou com inovação aberta com grandes operadoras, com aqui no Sul, Unimed, Panvel, grandes farmas, e continua ainda prestando mentoria para várias daquelas startups. Então foi uma jornada, de certa forma, até rápida, né? Mas passou um bom tempo, aí 4, 5 anos de crescimento de tudo isso. Mas sim, o link é esse. Peraí, me dá um ponto só. Você está colocando aqui essas empresas aí investidas
de super sucesso e de super renome aí no país e mundial. Mas vamos à derrota. Desse número aí de empresas de sucesso, como é que porcentagem? Qual é a realidade disso daí? Você viu quantas empresas para você ter essas? Porque só. Senão fica aquela imagem maravilhosa de todo mundo quer ser o Cristiano, porque é fácil. Cara, a gente avaliou, para essas primeiras 6, a gente avaliou mais de 340 startups. Dessas 340, 10 foram para lá e 6 foram investidas. Depois, aqui no Health Plus, na parte 2, que a gente investiu, né, dentro do agora 1 ano, a gente avaliou também 100 startups e umas 10 entraram no nosso programa de aceleração. Essas ainda estão remando, estão remando. Então, acho que eu vi umas 300 startups para a gente ver alguns exits. Assim. É isso, 80% não dá certo, uns 10 a 20% dão certo. Essa é a média. Nosso fundo ali, no primeiro, captação foi melhor, porque das 6 que a gente investiu, 2, então foi ali, né, pelo menos quase 30%, 40% dando certo, e tem 2 que estão dando certo, né? O WebMed e Rapidog estão indo bem, ainda não tiveram as saídas, mas estão indo bem. Mas essa é a margem para a gente colocar aqui para o pessoal que... Não, com certeza. Precisa, né, Cristiano? E teve os que a gente chama de near miss, né, cara? Teve empresas que a gente pensou em investir, ou passaram por nós, várias que hoje em dia são um sucesso, né? A Vitude, depois foi investida pela Breadpoint, passou por nós, conheci com eles, acabou não entrando com eles. A Healthbit, que depois foi comprada por uma parte pela Eurofarma também, foi campeão do programa de inovação que a gente teve lá com a Unimed, acabou não entrando conosco. Então tem várias empresas, até, acredita, o BIP, cara, do Vander, nosso grande amigo Vander, apresentou a BIP na Grow, cara. Sério? É verdade? Pergunta para ele. Foi lá, pô, Cristiano, tem uma ideia aqui, que legal, tem um amigo cara. meu, vou apresentar, ele aqui com a gente, apresentou, cara, e até na época, ele não chegou a ofertar, mas assim, poderia, né, ter colocado, mas ele também estava seguindo outro caminho, mas a gente sempre manteve contato, e hoje em dia, BIP aí, quase um unicórnio nosso aqui do Brasil. Não, legal. Então, é legal como, cara, como cresce, né, cara? Você fica vendo a história das pessoas, né? Como atua, né? É um barato ver como é que algumas pessoas conseguem ter esse progresso aí, né? O Vander brinca muito com a história do foguete, né? O foguete não dá ré. Vocês usam muito isso na tecnologia, mas é bem por aí, né, cara? A admiração total. Então, pô, bacana, legal, não sabia disso. Então, ali é um foguete que eu não consegui pegar essa carona. Mas não, nem chegou a ser uma coisa bem clara, mas assim, poder apresentando com a gente, se a gente é mais ativo e prospectivo, tu pode participar, provavelmente, né? Mas o cara que conhece tem super... é um cara super inspirador, realmente. O Wander é um fantástico o que ele está fazendo com a BIP. É uma startup que está crescendo de forma absurda, fazendo um super acesso, dando acesso à saúde, criando esse conceito, né, né, cara? de experiência. É isso aí, né, cara? Essa é a grande verdade, né? Eu falei pra caramba isso daí com ele, né? Eu brincava, né, que eu assisti uma reunião inicial deles e eu tava com uma ideia parecida com a dele, rapaz. E aí eu enfiei a porrada nele no dia que eu fui na reunião, porque eram as dores que eu tava tendo de não conseguir botar o projeto para frente. E, porra, a ideia não vale de nada, né, cara? Eu acho que, cara, esse mantra da execução é tudo, é a maior verdade. Então, por isso que muitas vezes, agora, fazendo esse curso de Venture Capital que eu fiz agora em Berkeley, para aprimorar esses conceitos, a gente vê cada vez mais como dependente de time, como dependente dos founders, das pessoas, é quem vai para frente, cara. A ideia, geralmente, vão ter várias pessoas criando ideias parecidas, similares. Quando alguém pensa, por isso que a gente fala pro pessoal que está iniciando aí, eu acho que tem muita gente na carreira, eu tenho uma ideia. Cara, coloca a tua ideia, compartilha a tua ideia. Quanto mais gente trouxer para esse business, melhor. Quanto mais executável ser melhor, e provavelmente aquela tua ideia inicial vai ser diferente daquilo nos próximos anos. A do Wander foi assim, ele começou pensando em botar o Uber médico dentro de casa, hoje em dia fica a vacina, é quase a outra empresa. Então a execução é a chave do negócio, então a ideia vale muito pouco, óbvio que é muito legal, ideias loucas e geniais, só que vão para frente, mas a execução que é 90% do business, é o suor, é a lágrima do empreendedor.